Neste mundo, os curandeiros são reconhecidos por suas habilidades excepcionais e geralmente recebem posições de poder como resultado. Existe até uma academia real dedicada a treinar os melhores curandeiros da nação. Como curandeiro, você normalmente é classificado como de primeira, segunda ou terceira categoria. Mas então temos Zenos, que nem sequer tem uma licença para usar magia de cura. No entanto, isso não o impediu de ajudar as pessoas sempre que pode. Por isso, ele abriu um pequeno consultório na periferia do reino para tratar aqueles que precisam de sua ajuda. Depois de terminar de curar um homem que veio ao seu consultório, o paciente o agradece, mas não tem muito dinheiro para pagar. Assim, ele oferece a Zenos todo o dinheiro que tem no bolso. Zenos aceita sem problemas, pois não faz isso por lucro pessoal. Após a saída do homem, sua assistente, Lely, entra e o lembra de que ele tem uma visita domiciliar agendada. Zenos diz que vai sair imediatamente, e Lely responde que terá o jantar pronto quando ele voltar. Algumas horas depois, Zenos termina a visita e está voltando para casa. Enquanto caminha pela rua, percebe uma garota loba que parece estar sentindo uma dor terrível. Nesse instante, um nobre a alcança e começa a gritar com ela. Ele pergunta onde ela esteve, e a garota tenta explicar que seu estômago doía muito, então tentou ir ao hospital, mas não a atenderam porque não tinha dinheiro. O nobre olha para ela como se fosse estúpida e diz que uma dor de estômago não é motivo suficiente para ir ao hospital, especialmente para uma escrava como ela, que não tem seguro de saúde. Em seguida, a arrasta para longe e diz que ela deve voltar ao trabalho imediatamente. O nobre a leva até um cemitério e a joga no chão com força, fazendo com que sua cabeça bata em uma lápide. Ele realmente não parece se importar com a saúde dela, pois uma lesão assim poderia ser fatal. Além disso, após a garota rolar pelo chão de dor, uma assustadora energia negra entra em seu corpo, o que seria motivo de grande preocupação. No entanto, o nobre tem as habilidades de observação de um homem cego e acha que ela está fingindo. Ele ordena que se levante imediatamente. Ela obviamente não consegue devido à dor intensa. O nobre se aproxima e ameaça enterrá-la ali mesmo se ela não obedecer, mas a garota mal consegue se mover, então ele a chuta pelo chão. Já impaciente, ele ordena que ela comece a procurar por qualquer coisa de valor no cemitério. Ele então se afasta, e talvez por conta da dor extrema ou pelo fato de ter sido possuída, a garota perde o controle e corta o estômago do nobre com suas garras. O nobre, em choque, não consegue acreditar que foi ferido tão gravemente. Ele tenta argumentar com a garota, mas logo se lembra de que a estava chutando segundos atrás, e agora ela parece sedenta de sangue. Não há mais espaço para negociações. Ele começa a correr, mas sua velocidade não passa de um trote desajeitado. O nobre certamente teria morrido ali, mas por sorte Zenos estava por perto, então ele corre até ele pedindo ajuda. Ele diz que sua escrava enlouqueceu e está tentando matá-lo, mas Zenos já tinha visto como ele a tratou na rua e tem certeza de que o nobre merecia aquilo. A garota loba finalmente alcança o nobre, e ele implora para que Zenos o salve. Zenos olha para a garota e percebe imediatamente a energia negra ao seu redor. Então, pergunta ao nobre o que ele estava fazendo quando a garota perdeu o controle. O nobre não quer admitir que a estava forçando a saquear tumbas, então apenas responde que estava coletando o loot. Isso claramente é ilegal, mas ele tenta mudar de assunto e lembra Zenos que está gravemente ferido, precisando urgentemente de um hospital. Ele até oferece dinheiro a Zenos para ser salvo, mas Zenos não se importa com dinheiro. Porém, ele também fez um juramento de salvar vidas, então quando a garota avança contra o nobre, Zenos o puxa para fora do caminho a tempo. A garota então começa a atirar pedras em Zenos, mas ele as desvia com facilidade. Vendo isso, o nobre acredita que Zenos deveria matá-la, mas ele recusa firmemente, pois segue uma regra estrita de nunca matar. O nobre diz que ele precisa parar com essa filosofia tola, pois se não matar a garota agora, ela poderá matá-lo. Ainda assim, Zenos se recusa, pois como curandeiro, seu objetivo é salvar o maior número possível de vidas. Logo após dizer isso, ele destrói uma pedra arremessada pela garota com um soco direto, o que não é algo que um curandeiro normalmente deveria conseguir fazer. Zenos percebe que a garota é incrivelmente rápida, muito mais do que um semi-humano deveria ser, o que confirma que algo está errado. Ele não quer machucá-la demais, então quando ela tenta atacá-lo com suas garras, ele ergue um escudo mágico. Assim que ela o atinge, é lançada para trás e colide contra um prédio próximo. Como consequência, uma parte da construção desaba bem ao lado do nobre. Zenos teria facilmente conseguido salvá-lo, mas simplesmente escolheu não fazer nada. Agora que tudo se acalmou, Zenos se aproxima da garota, que está com a perna quebrada devido à queda e tenta se arrastar para longe. Ainda selvagem, ela morde o braço de Zenos, mas ele permite que isso aconteça para mantê-la sob controle.
Zenos rapidamente percebe que ela está possuída e coloca a mão sobre sua cabeça, começando a curá-la para expulsar o espírito maligno. Ele tem sucesso, mas ainda está curioso sobre o que exatamente aconteceu para que um espírito a possuísse. De qualquer forma, ele ainda precisa lidar com o fantasma, então usa seus poderes para exorcizá-lo. Depois disso, ele volta sua atenção para a garota. Agora que ela está de volta ao normal, ele cura sua perna quebrada para que possa andar novamente. O nobre, que se arrasta para fora dos escombros, observa a cena com espanto. Ele não consegue acreditar que Zenos tem o poder de curar uma perna quebrada instantaneamente. Ainda gravemente ferido, ele implora para que Zenos o cure também. Mas Zenos apenas responde que, na verdade, já encerrou seu expediente. O nobre terá que esperar até amanhã para ser curado. Ele sabe que vai sangrar até a morte em algumas horas, então implora para que Zenos o cure imediatamente. Zenos eventualmente concorda, mas avisa que isso vai custar um extra. O nobre não se importa com o preço e entrega a Zenos todo o dinheiro que tem. Esse valor já está muito acima da taxa normal de cura, então ele imagina que Zenos deveria estar satisfeito. Mas, para sua surpresa, Zenos diz que isso não é nem de perto o suficiente. Normalmente, ele não liga para o pagamento, mas considerando quão desprezível o nobre foi antes, Zenos está se sentindo bem capitalista agora. O nobre ameaça denunciá-lo por extorsão, mas isso não o incomoda, já que ele nem sequer tem licença para atuar como curandeiro. Tecnicamente, ele é um curandeiro ilegal, mas o nobre provavelmente sabe muito bem como funcionam atividades ilícitas, afinal, ele tem saqueado túmulos. De qualquer forma, Zenos está disposto a fazer um acordo. Ele diz ao nobre que aceita outro tipo de pagamento. Além do ouro, ele quer a escrava do nobre. O nobre nunca se importou com a garota de qualquer maneira, então concorda com os termos de Zenos. Assim que é curado, ele entrega o contrato de escravidão da garota e sai furioso. Zenos então se senta no chão ao lado da garota e espera que ela acorde. Quando finalmente recupera a consciência, ela se surpreende ao ver um homem sentado ao seu lado e pergunta quem ele é. Zenos se apresenta e explica que acabou de comprá-la, então, a partir de agora, ela é sua escrava. Com isso resolvido, ele ordena que Tio tire suas roupas imediatamente. Tio fica envergonhado e pergunta se ele está falando sério, mas Zenos não está brincando. Ele diz que pagou caro por ela e precisa ter certeza de que sua propriedade está em boas condições. No final, Tio obedece, pois não pode contrariar seu mestre. Assim que Zenos examina seu corpo, percebe rapidamente o problema. Ele notou que ela sentia dor antes, e agora fica claro que ela tem uma pedra na vesícula obstruindo o ducto biliar. Isso é algo fácil de resolver para ele. Então, Zenos toca o estômago dela e usa magia para realizar a operação. Em um instante, a pedra é removida, e Tio já não sente mais dor. Ela pergunta o que ele fez, e Zenos explica que simplesmente abriu seu estômago, extraiu a pedra e a fechou novamente em questão de segundos. Para ele, é um procedimento completamente normal. Tio, no entanto, sabe que nenhum outro curandeiro seria capaz de fazer algo assim. Ela agradece por tê-la curado, mas Zenos responde que um simples obrigado não é suficiente. Ele investiu muito nela, então precisa que Tio trabalhe para pagar sua dívida. No começo, Tio pensa que Zenos quer que ela o sirva com seu corpo, mas ele apenas pede que ela o guie até uma planta específica que está procurando. Tio acha o pedido estranho, mas o leva até um arbusto com as folhas que ele queria. Ela pergunta se isso é realmente tudo o que ele quer, pois está disposta a fazer muito mais por ele. Mas Zenos diz que isso basta. Ele exige um preço justo pelo que faz pelos outros, e a ajuda dela em encontrar essas folhas já é o suficiente. Com isso, todas as dívidas estão quitadas. Ele então rasga o contrato de escravidão de Tio e diz que agora ela pode fazer o que quiser com sua vida. Tio não sabe bem o que fazer agora que não é mais uma escrava, mas está livre para explorar novas possibilidades, tudo graças a Zenos. Ela pergunta se pode vê-lo de novo, e Zenos diz que, se algum dia ela se machucar, ele ficará feliz em curá-la, mas não de graça, é claro. Enquanto isso, em casa, enquanto Zenos estava fora trabalhando, Lely começou a preparar o jantar. A comida cheirava tão bem que a fantasma residente, Camila, desceu para ver o que estava sendo preparado. Lely percebe sua presença, e Camila diz que está animada para experimentar sua comida, mas o jantar ainda levará um tempo para ficar pronto, então ela terá que esperar em seu quarto. Logo em seguida, uma garota chamada Sofia entra procurando por Zenos, mas Lely informa que ele saiu para uma consulta e não está em casa no momento. Sofia veio cedo hoje esperando ter Zenos só para ela, mas, já que ele não está lá, decide esperá-lo voltar. Parece que Sofia não foi a única a querer ver Zenos hoje, pois, momentos depois, Linga também aparece procurando por ele. Lely diz que Zenos não está, e Linga decide esperar.
No entanto, fica surpresa ao ver que Sofia já está ali. Ela esperava poder se aproximar de Zenos durante uma inspeção médica, mas agora seus planos foram arruinados. Pouco depois, uma garota orc chamada Lu arromba a porta da frente e entra. Lely vai recebê-la e diz que ela pode ficar, mas só depois de consertar a porta que quebrou. Lu também gosta de Zenos, mas, na verdade, veio porque sentiu o cheiro da comida de Lely a quilômetros de distância e queria muito experimentá-la. Eventualmente, Lely termina de cozinhar e sai para resolver algumas tarefas, deixando as outras garotas na cozinha. No segundo em que Lely sai, as garotas demi-humanas não conseguem mais resistir ao cheiro da comida e decidem provar um pouco. Elas são espertas o suficiente para não esvaziar completamente a panela. Ou pelo menos era isso que achavam. Agora a panela está praticamente vazia. As três começam a perceber o grande erro que cometeram, pois Lely certamente ficará furiosa quando voltar. Momentos depois, Lely retorna e, ao ver o que aconteceu, sorri para as garotas e exige que expliquem a situação. Mais tarde, naquela noite, Zenos finalmente volta para casa, e Lely pede desculpas, pois o jantar não está pronto como havia prometido. Houve um problema com a comida, mas ela já encontrou uma solução. Ela mandou as garotas saírem para coletar ingredientes para preparar um novo prato. Quando elas retornam, trazem muito mais ingredientes do que Lely esperava. Agora, ela será capaz de preparar um verdadeiro banquete para o jantar. Mas, antes disso, Lely sabe que Zenos teve um dia cansativo de trabalho. Então, ela diz que preparará uma xícara de chá para ele relaxar. Zenos já foi parte de um grupo de aventureiros de nível mundial, mas um dia o líder do grupo, Aston, joga uma moeda de ouro nele para lembrá-lo de que é pobre e diz que está o expulsando do grupo. Ele chama Zenos de inútil e afirma que o grupo ficará melhor sem ele. Mas Zenos sabe que ele é o único que mantém o grupo unido. Ainda assim, Aston se recusa a acreditar e diz que só recrutou os Zenos para usá-lo como escudo humano, já que ninguém se importaria se ele morresse em batalha. Agora que o grupo está forte, Zenos tenta explicar que a única razão para isso é que ele está lá para curar todos cada vez que Aston faz alguma besteira. Aston, no entanto, diz que as habilidades de cura autoaprendidas e duvidosas de Zenos não valem nada, e que qualquer outro curandeiro faria um trabalho melhor. Enquanto isso, em um beco, dois mercadores de escravos tentam prender uma elfa chamada Lely para vendê-la depois. A mulher alerta o parceiro para ter cuidado para não machucar Lely, já que elfos são raros e podem conseguir mais dinheiro se estiver em boas condições. O homem já a tem imobilizada no chão, mas Lely se recusa a ceder e acerta um chute em suas partes íntimas. Enquanto ele se contorce de dor, ela começa a fugir. Provavelmente teria escapado, mas infelizmente o homem tinha um arco e atira em seu tornozelo. Lely cai e não consegue mais correr, e o homem a alcança. Ele tenta segurá-la novamente, mas ela morde sua mão com a força de 1000 chualhuas, forçando-o a esfaqueá-la para se livrar. Zenos, que por acaso estava passando pelo beco, encontra Lely caída e sangrando. Ele pergunta aos dois se foram eles que fizeram isso com ela. Eles mandam ele se afastar, dizendo que a escravidão é legal nesse país e que são donos de Lely, podendo fazer o que quiserem com ela. Zenos sabe que eles estão certos e que legalmente não pode fazer nada para ajudar Lely, mas então tem uma ideia e diz que quer comprá-la. Ele oferece as moedas de ouro que recebeu de Aston. Normalmente, eles recusariam, já que escravas elfas valem muito mais que uma moeda de ouro, mas como ela já está sangrando no chão, decidem aceitar o dinheiro e vão embora. Assim que se vão, Zenos se aproxima de Lely para ver se ela ainda está viva. Ela já aceitou seu destino e pede para Zenos deixá-la ali, mas ele diz que ela não vai morrer. Lely olha para o ferimento e se surpreende ao ver que Zenos já a curou completamente. Ela agradece pela ajuda e pede desculpas pelo ouro que ele gastou para comprá-la, mas Zenos não queria mesmo ficar com aquele dinheiro, já que isso só o lembrava de Aston. Ele pergunta a Lely se ela tem para onde ir, mas, sendo uma escrava, é seguro supor que ela está sem dinheiro e sem casa. Também está com muita fome, então Zenos oferece comida e roupas antes de qualquer outra coisa. Zenos acaba levando-a a um restaurante próximo e compra um novo conjunto de roupas para ela. No caminho, Lely come feliz a comida que ele comprou, mas fica confusa por ele não ter pedido nada para si. Zenos diz que não está com fome, mas na verdade está completamente sem dinheiro. Gastou tudo o que tinha com roupas e comida para Lely, e desde que foi expulso da Fênix Dourada, provavelmente terá que conseguir um novo emprego logo, senão vai morrer de fome. Nesse momento, um homem entra cambaleando no restaurante, com o braço ferido. Ele se meteu em confusão e conseguiu sair vivo, mas claramente está em péssimo estado. Zenos observa de longe, vendo o buraco no braço e as marcas de queimadura, deduz que o homem foi atingido por uma arma mágica.
Não é algo tão grave, já que o sujeito é um lagarto e a ferida deveria se curar naturalmente em alguns dias, mas como é profunda, seria melhor tratá-la agora. Zenos estende a mão e lança uma magia de cura no homem. Em poucos segundos, o buraco no braço desaparece. O homem fica surpreso ao ver o braço de volta ao normal e pergunta quem é Zenos. Antes que ele possa responder, Lely declara que Zenos é um curandeiro lendário. O homem nunca ouviu falar dele antes, mas é muito grato pela ajuda e lhe entrega algumas moedas, prometendo espalhar a notícia sobre ele. Zenos fica confuso no início por ter recebido dinheiro, mas logo percebe que curandeiros geralmente são pagos por seus serviços. Isso lhe dá uma ideia: abrir uma clínica e se tornar um curandeiro profissional. O problema é que, por vir das favelas, será difícil conseguir uma licença oficial de cura. Além disso, administrar um negócio legal significaria pagar impostos, e como diria Virgil, sonegar impostos não é crime, é obrigação. Por isso, Zenos decide virar um curandeiro clandestino. Lely não entende muito bem o que ele quer dizer, mas, se ele vai abrir uma clínica, então ela quer ajudá-lo. Zenos pensa por um momento, e como abrir uma clínica sem licença seria ilegal, ele não tem certeza se é certo envolver uma criança inocente nisso. Mas Lélio lembra de que ele a comprou há poucos minutos, o que o torna seu mestre, e portanto é dever dela segui-lo, mesmo que ele quebre a lei. Zenos não queria ser o mestre dela, só queria ajudá-la. Lely então aponta que não tem para onde ir, e se ele não levá-la com ele, será culpa dele se ela acabar como escrava novamente. Zenos eventualmente cede e concorda em deixá-la ir com ele. Lely jura que servirá Zenos com todo o seu corpo, mas ele pede para ela não tornar isso estranho. De qualquer forma, se Zenos vai abrir uma clínica, vai precisar resolver o problema da falta de moradia primeiro. Então, leva Lely a uma parte abandonada da cidade para procurar um lugar onde possam ficar. Lely pergunta a Zenos por que ele quer viver ali, e ele explica que precisa se esconder para que a Associação Real não descubra sua clínica ilegal. Além disso, como o lugar é assustador, o valor da propriedade está no preço perfeito para o seu bolso vazio. Lely não pode negar isso, mas ainda está preocupada porque sabe que monstros assustadores costumam viver em lugares assim. Os dois eventualmente encontram uma casa ainda perfeitamente intacta, então Zenos acha que acabou de ganhar na loteria. Mas assim que Lely vê o lugar, ela fica apavorada, parece uma casa assombrada clássica. Se tiverem azar, podem até dar de cara com uma aparição. Zenos não faz ideia do que é uma aparição, então Lely explica que são monstros mortos-vivos assustadores que podem transformar pessoas em fantasmas com um simples toque. Eles entram, mas está bem escuro, então Lely se oferece para usar sua magia para iluminar o ambiente. Zenos fica surpreso ao saber que Lely pode usar magia, mas ela só consegue conjurar feitiços básicos e não acha isso muito impressionante. Com o quarto iluminado, agora conseguem ver tudo claramente, e é tão ruim quanto Lely imaginava. Ainda assim, Zenos continua otimista, o lugar tem um bom teto e as colunas de apoio estão firmes, então é perfeito para a clínica deles. No entanto, eles enfrentam um grande problema: há realmente uma aparição ali. Ela diz que vai sugar a força vital de Zenos. Lely entra em pânico, mas Zenos só está decepcionado que a casa já tenha dono. Carmela, a aparição, ataca Zenos, mas ele facilmente a repele com um feitiço de cura e destrói ambos os braços dela. Ele não se intimida nem um pouco, pois, quando fazia parte da Fênix Dourada, Aston costumava enviá-lo sozinho para o labirinto sempre que estava de mau humor, e Zenos enfrentava aparições o tempo todo. Ele já derrotou pelo menos uma centena delas. Acontece que magia de cura é bastante eficaz contra mortos-vivos. Voltando ao assunto, ele se desculpa com Carmela por invadir sua casa, mas como não há outras opções na região, pergunta se ela se incomoda que ele se mude para lá. Carmela se sente insultada com a sugestão de Zenos querer morar com ela, a rainha das aparições, e invoca um monte de servos fantasmas para expulsá-lo. No entanto, Zenos casualmente usa um feitiço de cura avançado e os elimina todos. Carmela fica chocada com o poder de Zenos e começa a se preocupar com a possibilidade de ele exorcizá-la, mas Zenos realmente não quer lutar. Ele nota que ela está nervosa, mas precisa desesperadamente de um lugar para ficar, então pergunta se ela aceitaria ceder pelo menos um quarto para ele e Lely, além de um espaço para atender futuros pacientes. Carmela sabe que não pode vencer Zenos, então diz que ele pode ficar com o primeiro andar, mas ela ficará com o segundo. Zenos acha que o acordo foi ótimo, mas Lely não sabe se deveria ter mais medo de Carmela ou de Zenos. Na manhã seguinte, Lely está entediada por não haver pacientes e pergunta a Zenos se deveria sair para fazer um pouco de propaganda. Zenos acha melhor não, pois o Hospital Real poderia descobrir sobre a clínica. Além disso, não deve demorar muito para que apareça o primeiro cliente. E de fato, alguns minutos depois, alguém entra.
Lely se levanta para cumprimentar o visitante e fica surpresa ao ver que é o homem que Zenos curou no dia anterior. Zenos já esperava que ele aparecesse mais cedo ou mais tarde, já que cidadãos obedientes à lei não costumam levar tiros de balas mágicas, e caras como ele provavelmente não querem ir a hospitais comuns por motivos óbvios. O homem se apresenta como Zand e diz que precisa que Zenos examine sua irmã. Zenos diz que fará o que puder, então Zofia mostra seu ferimento leve. Ela diz que seu braço está estranho desde ontem, e após uma olhada, Zenos deduz que Zofia foi atingida por algum tipo de magia com atributo de veneno. Zofia pergunta se há algo que ele possa fazer, mas como ela passou a noite toda com o ferimento, o tecido do braço está praticamente morto. Ele diz que o melhor é amputar o braço inteiro para evitar que o veneno se espalhe. Zofia fica desapontada ao saber que perderá o braço, mas aceita a realidade e pergunta quanto custará a amputação. Zenos diz que custará 1 milhão de yuan, o que deixa Zand furioso, pois acha um absurdo cobrar tanto por algo tão simples. Ele está pronto para brigar, mas Zofia pede que ele se acalme e tenta negociar com Zenos. Ela pergunta se ele realmente quer cobrar tão caro dela, sendo ela Zofia, o Tornado. Zofia é líder de uma das 3 gangues que controlam a área, e Zenos sabe muito bem quem ela é, mas se recusa a trabalhar de graça, especialmente porque regeneração consome muita energia. Zofia fica confusa, pois nunca ouviu falar de um curandeiro que consegue regenerar membros, e Zenos também se surpreende, já que não sabia que outros curandeiros não podiam fazer isso. Ele se treinou como curandeiro e não sabe o que é considerado normal. Mas isso não importa no momento, então pergunta se Zofia quer seguir com o procedimento. Zofia concorda, então Zenos acomoda na mesa e se prepara para amputar o braço. Ele cria um bisturi mágico, o que deixa Zofia um pouco preocupada, pois nunca viu nada parecido. Zenos explica que é apenas uma lâmina de magia condensada que ele pode conjurar à vontade, é super afiada e completamente estéril, perfeita para cirurgias. Mas, novamente, a maioria dos curandeiros não consegue fazer isso. Zenos realiza a operação usando um fluxo constante de magia de cura para anestesiar a área. Ele então corta o braço infectado e se prepara para regenerar um novo. Ele aumenta a potência da magia de cura e começa a reformar o braço de Zofia camada por camada. Zenos regenera o braço de Zafia até que ele fique como novo. Zafia fica impressionada e grata por Zenos realmente ter conseguido regenerar o braço dela, então ela não reclama mais do preço. Ela também diz que começará a enviar seus subordinados feridos para Zenos, se ele estiver de acordo. E enquanto forem clientes pagantes, Zenos não se importa. Nos dias seguintes, Zenos começa a receber muitos pacientes da facção dos Homens Lagarto, então Lely prepara um chá para ele relaxar. Zenos agradece pela consideração, mas se pergunta por que ela fez 3 xícaras em vez de 2. Lely diz que fez uma para Carmela também, mas Zenos duvida que ela vai querer se juntar a eles no andar de baixo. No entanto, aparentemente Carmela realmente gosta de chá. Enquanto eles fazem uma pausa, Lely pergunta a Zenos se ele sabe por que os Homens Lagarto estão sempre se machucando tanto. Pelas pessoas que atendeu até agora, Zenos acredita que há uma guerra territorial acontecendo entre as diferentes facções. E falando em facções, parece que uma acabou de arrombar a porta. Um grupo de lobisomens invade a clínica, e a líder deles, Linga, declara que vai matar Zenos. Ela tem lutado contra os Homens Lagarto há dias, mas não importa quantos ela fira, eles sempre se recuperam, então ela decidiu eliminar o curandeiro primeiro. Zenos, no entanto, deixa claro que não trabalha para a facção dos Homens Lagarto e gostaria de evitar violência dentro da clínica. Mas Linga já deu a ordem para seus homens atacarem. Com sua magia defensiva, nada do que fazem consegue sequer movê-lo, muito menos causar dano. Linga percebe que não pode vencer Zenos, então tenta destruir a clínica para se livrar dele. Mas essa foi uma péssima ideia, porque a casa ainda é de Carmela, e ela não vai tolerar que a destruam. Assim que Linga e os outros lobisomens veem Carmela, ficam apavorados. Wright é um monstro mortal que eles jamais conseguiriam derrotar. Carmela pretende sugar a força vital deles por causa do que fizeram, mas Zenos pede que ela se acalme, pois não quer que ninguém morra na clínica. Desde que Linga e seus homens estejam dispostos a consertar os danos que causaram, ele os perdoará.